Bom dia, boa tarde, boa noite. Em uma escala de 0 a 10, qual a prioridade você dá à comunicação na sua casa com a sua família? Você se sente confortável em expressar os seus sentimentos para as pessoas que convivem com você? Que ajustes simples na rotina da sua família poderiam abrir mais espaço para mais diálogos? Essas são algumas perguntas que a gente vai conversar hoje no nosso segundo episódio da série Entre Vozes e Silêncios. Hoje a gente vai falar sobre paredes versus pontes, mais especificamente os obstáculos que existem na nossa comunicação familiar e com algumas estratégias que a gente pode lidar, pode aplicar, né, para que essas paredes sejam destruídas. Eu sou a Thalita Guimarães, estou aqui com meus pais, Jessé e Suzana Guimarães. Muito bom estar aqui de novo. Olá! Olá, gente querida do nosso Heart. Ah, é muito bilíngue. Nossa, muito bilíngue. Então vamos lá, galera. Na semana passada a gente falou sobre o ouvinte doentio, né? Então a gente discorreu aí algumas características da pessoa que tem dificuldade de ouvir ou não sabe ouvir, né? Por falta de instrução em alguns momentos também. E hoje a gente vai falar então sobre essas paredes, né? Esses obstáculos que existem na comunicação e como que a gente pode criar pontes, né? Para restaurar, para destruir essas paredes e restaurar a comunicação. Então vamos começar do começo, como sempre. Como sempre. É muito bom, muito importante. O que vocês, nos estudos, nas devocionais de vocês, quais textos vocês podem trazer pra gente como referência do que a Bíblia diz sobre comunicação? São muitos. Nós temos, como nós falamos no encontro passado, a comunicação, eu penso que aquele início do Gênesis, né, onde Deus ele vai construindo todas as coisas com a voz, com a comunicação construtiva, né? Eu penso que ali é uma base fundamental que serve de inspiração para nós, né? Entendendo que a comunicação, como já foi dito anteriormente, ela é uma ferramenta, né, à nossa disposição para construir bons relacionamentos, né? Começando pelo casamento, pela família, ensinando, né, esse elemento familiar que vai ser treinado nesse ambiente da casa para sair, para ser um estudante, um trabalhador, um ser social, né? E levar esse aprendizado para essa sociedade é muito importante. E a Bíblia tem vários textos que inspiram, né, no sentido de como falar, o que falar, mas também o como não falar e o que não falar, né? A forma, o modo, né? São dois elementos que precisam estar sempre presentes nessa comunicação, né? O tempo, o modo, o conteúdo, então são vários elementos. E a Bíblia tem vários textos que mexem com esses conteúdos, né? Um bem conhecido é Tiago, né? Tiago fala que nós precisamos estar prontos para ouvir e tardio para falar. Então, isso é um texto que é base para qualquer comunicação. Então, a melhor comunicação é aquele que você está sempre pronto à necessidade do outro. Paulo fala em Filipenses que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Então, é estar sempre pronto à necessidade do outro, a ouvir o outro e ser tardio em falar. E muitas vezes, quando falar, fazer mais perguntas, né, do que propriamente falar de si mesmo quando o outro está conversando. No Evangelho a gente encontra o texto que diz que a boca fala o que está cheio o coração, né? Então, tomar cuidado com o que nós estamos abastecendo a nossa mente, o nosso coração, também é um elemento muito importante para aquilo que nós vamos comunicar nas nossas conversas, nas nossas trocas, né, de comunicação com as pessoas. A boca fala o que está cheio o coração. Né? Então, isso também é uma instrução muito útil para nós termos cuidado com o que nós estamos nutrindo, né? Abastecendo esse reservatório para poder usar. O livro de Provérbios também fala bastante textos sobre falar e ouvir. E o que me chama a atenção é que a maioria dos textos fala bastante para a mulher, né?
Interessante isso, A mulher que é goteira, aquela que fala demais, né? Que está sempre repetindo as mesmas coisas, a mulher queixosa, rixosa. Então, tem alguns textos que são bem pertinentes para a gente salientar, né? Como a quem muito fala, quando você fala de você mesmo, você está se autodestruindo. Então, são textos. Não sei se a gente vai ler agora. Não sei se vocês querem escolher um aí, porque a gente tem uma listinha aqui, mas... Vamos conversando aí que eu vou escolhendo aqui Tá bom. uns textozinhos pra gente ler. Combinado. Já achei, posso ler? Pode, fica à vontade. Provérbios, capítulo Sinta-se 10. na sua casa, tá? No seu podcast. Obrigado. Provérbios, capítulo 10, o versículo 11 e o 12 diz assim: A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nossa, esse texto é muito bom. Muito rico, bom. né? Muito rico. O que me chama a atenção é manancial. Então, não é só uma porção, mas é um manancial de vida, a boca do justo. Me lembra até a palavra que a gente, né, eu e o papai, a gente ouviu no domingo sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí uma das coisas que o pastor falou foi sobre essa questão da comunhão, mas como que é essa comunhão? É quando os irmãos eles se juntam para cantar salmos hinos e cânticos espirituais na vida do outro, né? Então o pastor ele fez essa aplicação. Não é você só falar assim, Deus abençoe, vou orar por você. Não, é você falar vida, né? E isso, se a gente traz para o contexto da família, poxa, falar vida todos os dias é cansativo, mas é isso que o Senhor pede pra gente fazer, né? Então... Por isso que se encher do Espírito, porque o texto fala que antes disso Sim. você tem que se encher do Espírito, né? Aí a boca vai falar do que está cheio o coração. Exatamente. Já que a Suzana mencionou o fato de que geralmente a mulher ela tem essa habilidade de falar mais, né, do que os homens, olha que texto interessante, né? Provérbios capítulo 10, verso 19, diz assim: Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio, né? Muito bom. É a questão do domínio próprio que a gente falou, né, na semana passada também. Que é a comunicação, conter, né? Isso, do se conter, a comunicação madura, né? Bom, então pensando nessas algumas características que a gente já viu aí na palavra, quais então, rapidamente, porque assim, a gente vai falar sobre as paredes, ou seja, os obstáculos, e sobre as pontes, as estratégias que a gente pode aplicar para melhorar, para destruir esses obstáculos. Então, primeiro, vamos listar, vocês conseguem listar para a gente quais seriam essas paredes mais presentes na comunicação? E aí no nível de cônjuges, né? Então, no casamento, no relacionamento pais com filhos, filhos com os pais e todo mundo Together. Boa. Bom, tem algumas paredes, né, que outras pessoas chamam de muros, outras chamam de barreiras, que inclusive tem um texto de Provérbios que fala isso, né, que se você também não estabelecer alguns limites, você também está rompendo ou construindo pontes, né? Mas as barreiras, as mais comuns hoje em dia, que a gente ouve bastante, é o celular. O celular tem sido uma parede muito grande e uma parede que se constrói de tijolinho a tijolinho, né? No casamento e também com os filhos. Um outro é a falta de tempo. A falta de tempo tem sido também uma parede muito grande, a vida corrida, o delegar os filhos para outras pessoas e não você ter a paciência de ouvir, principalmente quando os filhos são pequenos ou são adolescentes, né? Uma parede que é interessante é o não verbal. É você falar com as expressões. Então, quando a pessoa está comunicando alguma mensagem para você,
e você começa a agir com expressões como se fossem expressões de julgamento, de condenação, ou então, tipo assim, que besteira que você está falando. As expressões, elas são umas barreiras muito grandes para expressões faciais, especialmente, ou então até corporais, né? A falta de conhecimento também é uma barreira, porque as pessoas muitas vezes não sabem, não são instruídas, orientadas em como falar ou como ouvir. Então, a falta de conhecimento está roubando bastante da liberdade da comunicação. Tem pessoas que não querem aprender a se ajustar, não querem aprender a se comunicar, a ouvir, né? Uma das paredes também que eu acho bem interessante, literalmente são paredes, são ambientes que geram distância. Então, o Gessé até deu um exemplo no episódio passado, né? Ele deu um exemplo que eu estava aqui, nesse ambiente, no nosso mini estúdio, e ele lá na sala. E aí eu falei alguma coisa e ele de lá respondia, então a comunicação ela fica quebrada. Ou então você até se irrita, você não está ouvindo o que eu estou falando? Aí começa gritarias, né? Que é uma das coisas que também é uma barreira muito grande, é o gritar, é ser agressivo, defensivo, né? E uma das coisas também que é uma parede, estou linkando aqui, tá? Às vezes é a comunicação com um grupo, quando você tem vocabulários muito rebuscados e as pessoas não entendem o que você está falando, isso se torna uma barreira. E geralmente isso acontece na família quando os pais conversam com os filhos, às vezes criança, acham que os filhos já são adultos e que vai entender o que você está falando. E muitas vezes você tem que usar vocabulários mais simples, de acordo com a faixa etária do filho, né? Então, isso também acontece bastante como parede. Tem mais alguma vida que você gostaria de acrescentar? Eu estava aqui pensando, até com base daquilo que a gente acompanhando casais, né? Uma falta de agenda familiar. Ou seja, né? Prioridades. São poucos os casais e famílias hoje em dia que priorizam um tempo em família, né? Um tempo de descontração, um tempo de brincadeira, um tempo para comer junto, um tempo para orar, né? Não tem uma agenda hoje na dinâmica de muitos relacionamentos conjugais e familiares. E isso é complicado, porque principalmente quando essa criança ela começa a crescer e começa a ter várias atividades, né? Porque quando é criança, papai e mamãe ainda conseguem pegar algumas delas, porque hoje também tem algumas crianças que governam dentro de suas casas, né? E acabam que elas ditam a dinâmica da casa. Mas quando elas vão crescendo, e aí várias atividades que hoje é muito comum para muitas famílias, isso vai dificultando esse tempo em família, né? Então, junta com a correria da vida, né? Muita coisa para fazer. Aí quando chega final de semana, que é geralmente quando tem algum tempo, vem a igreja, para a grande maioria. Que aí muitos já se envolvem com as coisas da igreja. E a família vai sendo deixada de lado, né? Não tem uma programação, não faz... não há uma prioridade para, durante a semana, estarem juntos para saber como é que você está, o que é que você está passando, e isso desenvolver a comunicação. Então eu penso que uma parede hoje seria essa falta de agenda familiar, né? E é claro que isso parte do papai e da mamãe, né? Isso parte do casal organizar isso. Mesmo quando os filhos já estão adolescentes, é possível ter programações atrativas para que essa família esteja junto e ali exercitem a comunicação. Né? Eu penso que hoje isso pode ser uma prioridade para muitos casais, muitas famílias. Verdade. Legal. Então agora vamos, já que vocês, né, esclareceram quais seriam essas paredes, vamos pensar então em
sabe aquela coisa de identificamos o problema, vamos agora pensar na solução para o problema, né? Obviamente que cada família tem sua dinâmica, né? E vai entender ali como que isso vai se encaixar melhor na sua vivência, mas vamos pensar em algumas estratégias, então. Vamos começar de trás para frente. Essa questão da agenda. Quais seriam, então, algumas estratégias que vocês poderiam sugerir para os pais, já que parte deles, né? Para eles aplicarem na rotina familiar para promover esses momentos em família? Eu penso que o ponto de partida é cada um descobrir o prazer que é estar com o outro. Né? O quanto é gostoso para mim estar com a minha esposa, estar com minha filha, com meu filho, com a minha nora, estar em família. O quanto isso é prazeroso para mim. Né? Porque a partir desse prazer, dessa satisfação, eu tenho entusiasmo. Né? E parece um absurdo a gente fazer esse tipo de questionamento, mas não é, infelizmente. Né? Mais uma vez, né? A nossa experiência em acompanhar casais é muito comum. Às vezes a gente fazer essa pergunta: para você, é prazeroso estar com ele ou com ela? Né? É claro que ali, diante um do outro, né, vai se dizer que sim. Né? Mas às vezes ficam em silêncio. Um silêncio que comunica. Né? Porque o silêncio também fala alguma coisa. Entre vozes e silêncios. Entre vozes e silêncios. Então, como... Vozes, não de vozes. Como estimular, né? Desculpa, como estimular esse processo? É criando momentos prazerosos, momentos em que cada membro da família tenha esse tempo de se expor, sabendo que vai ser acolhido, né? Dar atenção àquelas infantilidades da criança, mas com respeito, com consideração, com acolhimento. É ouvir sobre as crises do adolescente com respeito. Né? E considerando que aquilo pode não ser tão complexo para o adulto, mas é complexo para o adolescente, né? Eu penso que isso é uma coisa que falta na comunicação também, principalmente na parte de ouvir. Quando fala na questão da intergeracional, né? Um adulto que já tem mais experiências, ao ouvir alguém mais novo, isso, né? Sei lá, eu tenho 30, ouvindo alguém de 22, às vezes acontece, tipo, ai, nossa, é muito difícil a prova da faculdade. Eu fico, nossa, difícil a prova da faculdade. Chega, vamos esperar você chegar no mercado de trabalho. Então tem essa questão de, tipo, não considerar o problema do outro tão complexo. Respeitar, né? O momento que cada um está vivendo, né? Então proporcionar isso. Como? Não, vamos para a prática. Então é ter na agenda da semana um dia ou 2, na verdade, o máximo que puder, é claro, né? Mas ter dias ou momentos do dia em que essa família se reúna e ter isso como uma prioridade. Né? Graças a Deus, o Senhor sempre inspirou a Suzana, minha esposa, a promover essa dinâmica dentro da nossa casa, vocês pequenininhos. Então, café da manhã, almoço, janta, graças a Deus, por muito tempo, nós pudemos viver isso. Fora aqueles momentos que a gente sentava para se divertir, para fazer um joguinho. Então são esses momentos que a gente vai se sentindo acolhido, parte, né? Daquela. E então a comunicação ela vai fluir naturalmente. Né? Eu me lembro, você lembra, Vida, quando os meninos perguntavam para nós sobre o que é orgasmo, o que é masturbação. Uma conversa bem interessante. Eu me lembro, você lembra que quando a Thalita tinha, eu acho que eram uns 3 meses de vida, eu tive uma conversa muito séria com a Thalita. Eu coloquei a Thalita na cama, assim, ela tinha 3 meses, coloquei ela na cama, assim, e falei tudo sobre sexualidade para ela. E deixei uma coisa bem clara, que dali para frente agora era com a mãe dela.
Mas eu fiz a minha parte. Uma comunicação bem clara. É, Bem clara. Se eu entendi ou não, aí o problema é de quem? Não é mesmo? Mas vira e mexe, né, Era Preta? A gente tava ali, vendo um filme, um desenho, aí ou a Thalita ou o Davi pipocavam uma pergunta. Mãe, o que é orgasmo? Mãe, o que é masturbação? Aí, claro, o pai, né, ele faz aquela cara de paisagem, né? Tipo assim, o mundo despencou, meu Deus, né? E aí a mãe sábia, que edifica a casa, controlada pelo espírito, vem, né? E aí o pai vai ali dando aquele arremate e tudo mais. Então, assim, são momentos assim que proporcionam, né? Com conversas leves, profundas, né? Ou até os ataques do porquê, né? Por que isso? Por que aquilo? Isso é uma coisa muito interessante. Eu não tenho uma lembrança de nenhum de vocês dois perder a paciência, mesmo com uma série infinita de porquês. Eu lembro de chegar a um ponto das respostas serem por que não? Ah, mas por que não? Por que não? Porque eu sou o pai. Tem que chegar um momento que tem que ter uma palavra de autoridade, né? Mas de perder a paciência, eu ficar nervoso. Tipo, ai, nossa, de novo, você tá perguntando? Não, eu não lembro de você. Mas é a graça mesmo, é porque eu não me lembro de conseguir tanta paciência, né? Deus vai dando graça. O Papai do Céu vai depositando, né? Mas uma coisa que eu acho legal de estratégia para essa questão da prioridade, tempo, hoje em dia, hoje mesmo à tarde eu ouvi uma mãe falar que parece que tem um livro que vem com umas canetinhas, é um nome em inglês até que... Ah, é que é de colorir? Isso. Eu sei qual que é, eu também um não nome em lembro, inglês. mas uns alunos meus já me falaram disso. Isso. Então, é a mãe, né, ou o pai, enfim, ou todos juntos, começar a pintar junto e ali vai surgindo alguma observação sobre cores, sobre o desenho que está pintando. Isso é uma estratégia para crianças pequenas, mesmo que saia fora do limite do desenho, a pintura, mas é respeitar a faixa etária também do filho. E também uma coisa que é bem legal para adolescente são os jogos. Tem jogos maravilhosos que os adolescentes gostam de jogar. Às vezes eles, né, é meio mico jogar com os pais, porque querem jogar mais com os amigos, mas é bem interessante você marcar a noite de jogos, a noite da pizza, ou então a noite da janta, e todos na cozinha vão preparar, cada um faz uma coisa. Então, isso são estratégias que geralmente parte da mãe, porque a mulher foi criada por Deus para gerar vida, ela é doadora de vida. Então, quem gera esse clima de vida, de alegria, é mãe. Então, a mãe sugerir, e aí isso tudo ser, né, providenciado por ela, para que esse tempo seja leve, gostoso, de risada, né? Então, é bem gostoso. Sem falar nas viagens, né? Viagem de férias, né? Isso. Lembra, vida, quando a gente viajava, quando a gente saía de Belém, e a gente ia para Fortaleza, para o Beach Park, com a Thalita e o Davi pequenininho. Era uma viagem gostosa, era uma viagem de 2 tempos. A gente parava no Piauí. No Hotel Alecrim. Não, Imperatriz, né? Imperatriz. E ficava no hotel, aí passava aquela noite no hotel, na piscina, aí acordava cedinho, ia para Fortaleza, na estrada, conversando, louvando ao Senhor. Né? Isso é bem legal lembrar. E aí vai uma palavra para os pais, porque isso tem a ver com comunicação e respeito também. Por exemplo, tinha momentos que tocava as nossas músicas no carro, mas tinha momentos que tocava a música que vocês gostavam. Então, eles adolescentes, quando crianças era o Diante do Trono infantil. Quando adolescente já era o Pregador Lu, que era aquele... Como é que é? Qual é o estilo do pregador? Apocalipse 16, Oficina G3. Oficina G3, E a gente entrava no ritmo. Até hoje. Toca Oficina G3, papai sabe todas. Todas. A gente vai no embalo. Então, tudo isso são interações que proporcionam a comunicação, porque comunicação não é só você falar, mas é esse gesto, é essa consideração, é o respeito também pelo gosto do outro. Então, isso é muito interessante. Assim como também com o casal. Então, o casal vê filmes de ação porque o homem gosta de um filme de ação, mas
Mas os homens também verem com as esposas um filme romântico, uma comédia romântica. Então, tudo isso gera um respeito e também uma interação boa, né? Uma comunicação boa. E essa questão do casal é muito interessante, né? Eu me lembro que uma vez era uma noite de Dia dos Namorados, lá em Belém. Nós fomos para uma programação que havia na orla de Belém, onde a gente pegava um navio, um barco, né? Típico da região, e tinha uma programação, lembra, Vida? Um jantar, né? E era só casal. E um determinado momento, vários casais espalhados, né, sobre o navio lá, e eu e a Suzana, e eu acho que naquela época nem tinha celular ainda, né? Não tinha celular, né? O pessoal pegava perguntando assim, mas é tanto tempo assim? A gente começou a namorar em 1984. Você já era nascido nessa época? Pois é, de lá pra cá. Aí, o que é que a gente percebeu? Que os casais, a gente tava lá conversando e apreciando as estrelas, o rio e a comida, no abacaxi. Né? A gente conversando, que delícia aquele momento lá. E aí a gente, de repente, parou e começou a olhar pros casais. Todo mundo calado. Né, Vida? Ninguém falava com ninguém. E a gente olhou um pro outro e já naquela época estranhava. E, infelizmente, isso acontece muito hoje em dia, né? Os casais, eles não têm uma programação pro casal porque eles não têm o que conversar. Muito que às vezes conversam é sobre os problemas, trabalho, família, parente, mas não consegue conversar sobre eles. E não tem escapatória. A gente tem umas caixinhas que a gente... Eu ia falar isso agora. Não, pode falar. A gente tem umas caixinhas que a gente usa muito nas nossas sessões terapêuticas também, né? Puxa a conversa. E tem diversos temas que quebram o gelo, né? Dessa barreira da comunicação. Então, ferramentas... São recursos. Tem muitos recursos hoje em dia. Recursos. Hoje em dia, vamos lá. ChatGPT. Se você pede pro ChatGPT, me dá uma lista de perguntas para eu conhecer melhor a minha família, ou sei lá, sobre um assunto específico. Poxa, vai ter uma ferramenta maravilhosa também que vai proporcionar isso, né? Essas caixinhas são maravilhosas. E é algo que eu lembro que teve um dia que a gente tava organizando uma dessas caixinhas. Não lembro por quê, ela tava bagunçada. E aí a gente tava só organizando, separando as perguntas nas categorias certas, e aí minha cunhada começou. E essa pergunta aqui, Thalita? E ela me fez a pergunta. Quando a gente foi ver, a gente já tava sentado todo mundo ao redor da mesa, conversando sobre todas as perguntas da caixinha, e foi algo muito natural. Então, é muito importante mesmo esses momentos e ter esse interesse também genuíno. Não é só tipo, e aí, o que você gosta? Sabe? E aí, tipo, aí para de ouvir. Sim. Aí não adianta nada. Aí cria barreiras, né? É por isso que é importante, né? Aí isso depende muito do casal, né? Principalmente a mulher, né? Principalmente aquela mulher, a gente usa essas expressões, de antigamente. Não é isso. É que... É mulher sábia. A mulher que ela não tinha a mente e o coração tão dividido como a maioria das mulheres hoje tem, porque precisam trabalhar fora e quando chegam em casa, cansadas, ainda continuam trabalhando, né? Então, a mulher, como essa sábia que edifica a casa, é aquela que percebe o ambiente. É aquela que tem a maior percepção e sensibilidade para ver cada filho. E esta mulher, eu me lembro da nossa relação, quantas vezes a Suzana chegou para mim e disse assim, Jessé, vida, Thalita tá assim, Davi tá assim, você precisa chegar e conversar com eles. Porque por mais que a mulher fale, a voz do pai é diferente. A voz do pai, ela traz uma segurança para a mente e para o coração do filho. A mãe, ela traz esse aconchego, esse afago, né? Mas é o pai que dá a segurança. Só que o pai não tem a percepção que a mãe tem. Ele não tem a sensibilidade que a mãe tem. Então, a mãe e o pai, junto numa parceria, eles percebem o perfil de cada filho. Por exemplo, aqui em casa. Quem é Thalita e quem é Davi na comunicação, Suzana? Muito fácil. A Thalita chega,
do trabalho ou de alguma programação. E aí, filha, como foi? Ela conta detalhes, né? E a gente já tem até um jargãozinho. Você quer a versão resumida ou detalhada? Isso né? depois de vários feedbacks falando que eu só dava a versão detalhada. Então agora Aham. eu pergunto antes. E já o Davi, e aí, filho, como que foi? Foi legal, Normal. normal, foi bom. E aí você tem que ter a sabedoria de como ir tirando o que é esse normal, o que é esse bom, o que é E com um legal. detalhe que você até mencionou lá na palestra que fizemos recentemente, que você dá abertura para o Davi falar. Se você interromper, você perde o Davi. É. E assim são muitas pessoas. E a maioria dos homens, inclusive, é uma palavra até para as mulheres casadas, né? Que muitas vezes os maridos até começam uma conversa, começam a se comunicar, mas aí vem o corte. A mulher geralmente ela corta, porque ela já vai ou julgando, ou dizendo que está errado, ou dizendo que não quer conversar sobre aquilo. Então, os homens se fecham cada vez mais. Por isso que uma das paredes é a distância. Uhum. Porque a distância, ela acontece quando de fato há o rompimento da comunicação, né? Uhum. É a mesma coisa aí, já pegando o gancho de outra parede, que é o celular. A gente tem ouvido muitas queixas de casais que eles tentam conversar, ou um ou outro, porque não existe mais só o homem ou só a mulher fazendo isso, os dois. E quando começa a conversar, o outro já pega o celular e já está aqui, ou seja, perdeu o olho no olho e perdeu a atenção da escuta, né? Então, e ó, gente, é interessante até você lidar com algumas respostas. Por exemplo, o meu marido, quando ele não está prestando atenção, eu digo assim: você não estava prestando atenção no que eu disse. Aí ele disse: você quer que eu repita tudo que você falou? E ele repete tudo que eu falei. Mas é a questão da mulher gostar do olho no olho, né? Então, o celular ele tem sido uma parede muito grande porque, de fato, está sendo prioridade eu conversar ou interagir com quem está longe do que com aquele que está perto. Então, isso daqui tem sido um grande engano e uma grande fantasia de que você está sendo amigo dos outros e que os outros estão sendo seus amigos. Porque, de fato, amizade, interação na família é aquele que está perto. Claro que o celular proporciona também, quando estão longe, ter a videochamada, você conversar, mas é algo que é pontual. É algo que não pode ser. Isso daqui a gente precisa ter um desapego tal a ponto de deixar em outro ambiente para que de fato o casal se comunique, para que de fato as famílias, né, como Gessé citou, várias questões com os filhos, estejam de fato um olhando para o outro, né? Então, se ele, eu já ouvi de uma pessoa dizer que o celular já está incorporado em nós, né? Então, essa questão de estar incorporado parece que já faz parte do corpo. Você não consegue nem ir ao banheiro se não for com o celular. Então, ele já está fazendo parte. Isso daqui é uma barreira que está sendo atualmente a que mais afasta os casais e as famílias para terem a prioridade de se comunicar. Essa está sendo realmente uma das distrações maiores. Agora, qual estratégia em relação ao celular? É você determinar algumas regras. Eu lembro que a própria Thalita, né, ela determinou uma regra entre nós. Quando tiverem dois na mesa, não tem mais celular. Então já deixa em outro objeto, ou então esquece mesmo. Por quê? Porque aí a gente vai aprendendo a se comunicar olhando no olho, né? Mesmo que fique pem, né? Tirar do relógio também, porque hoje em dia a gente tem, né, os smartwatches É aí que daí verdade. conecta no celular, porque daí mesmo que o celular esteja longe, mas aí fica aqui o relógio avisando, mensagem, notificação. Eu acho que desativar notificações no momento que tá junto Excelente também estratégia. é uma estratégia, né? Uhum. Excelente. E estipular aquela programação, aquele momento, aquele tempo como prioridade. E tudo que for fora disso é deixado de lado.
É interessante, porque tudo começa na comunicação vertical. Então, por exemplo, se eu não consigo tirar um tempo do dia para conversar com Deus e para ouvir Deus, porque tem pessoas que dizem assim: eu tenho um tempo de oração, várias horas, ok, mas você tem um tempo de ouvir a Deus, porque Deus ele fala através da palavra. Então eu preciso estar concentrada numa leitura ou então na Bíblia em áudio. Mas eu preciso estar ali, ouvindo o que ele está me falando. Então, tem pessoas que, eu já ouvi isso, tem pessoas que não conseguem deixar o celular em outro ambiente quando estão fazendo sua devocional. Ou porque tem que postar toda vez que faz alguma devocional, que não é errado, desde que você poste depois de ter meditado e refletido. Ou então porque não consegue ficar sem responder imediatamente a alguma notificação, ou haver alguma notificação. Então, se você não consegue, com o Senhor, estar livre de distrações, você não vai conseguir com o outro. Isso é vertical e horizontal. É uma comunicação, né, que não tem como. Quais outras paredes, então, a gente falou que ainda não foram mencionadas estratégias? Eu sei que a senhora tem a sua listinha. Eu tenho. A questão de falta de tempo, a gente já falou, né, que essa rotina muito apertada, mas nada que não se organize. E vale a pena lembrar que para criar filhos, por exemplo, a rotina precisa ser tranquila. Hoje em dia as pessoas acreditam que a criança tem que ter atividade o dia todo. Não, isso vai gerar uma criança ansiosa. Que é o que tem acontecido, né? A maioria das crianças hoje, adolescentes, são mais já ansiosas. tomam remédio para ansiedade, né? Não é a única causa, mas sim, com certeza colabora. Então, ter uma rotina tranquila. Mas, Suzana, como que pode? Eu trabalho 8 horas por dia, eu chego em casa e cansada. A gente se organiza. Aí é por isso que é melhor serem 2 do que 1. Quando o casal ele se organiza e começa a ter prioridades em algumas questões, a gente consegue sim se organizar e priorizar. Porque com filhos pequenos e adolescentes, esse contato de comunicação precisa ser diário. Assim como também com o Senhor precisa ser diário. E a gente falou sobre o não verbal, né? Que são as caras e bocas. E a melhor estratégia é você sinalizar isso para o outro. Eu não gosto quando você torce a boca, eu não gosto quando você desvia o olhar. Tudo é questão de clareza. Eu lembro que eu gosto de contar sempre isso quando a gente fala sobre comunicação. O Jessé sempre foi um marido e um homem muito prestativo. Ele sempre ele cumpre o que 1 Pedro fala, que é o homem viver a vida comum do lar. Então, ele sempre ajudou em tarefas domésticas, ele é aquele que lava a louça, né? A louça é por conta dele sempre. E ele gosta de ajudar. Então, teve uma época que eu gostava que a gente conversa muito à mesa, né? Ao redor da mesa. E quando a gente está conversando, ele quer levantar para poder lavar a louça. E aí eu dizia, não, senta aqui, eu prefiro que você sente, me olhe nos olhos, a gente fica conversando mais. Mas a intenção dele, ele sempre dizia, mas é para não dar trabalho para você depois, porque ele vai sair para trabalhar e eu fico. E aí eu precisei ser clara, né, vida? Eu precisei ser clara e dizer, vida, não, eu prefiro ter esse trabalho de lavar a louça, mas ter esse tempo com você. Então, isso é uma comunicação clara, é quando eu falo a minha necessidade para o outro. Porque, às vezes, as mulheres, principalmente as mulheres, elas acham que o homem vai adivinhar. Então, aí ficam emburradas, ou então não falam com clareza. E isso distancia, porque aí fica como criança, né? Fica emburrado, um para o lado, para o outro. Ou então o homem dá pergunta, o que você tem? Ela, nada. E esse nada já significa e já comunica muita coisa, né? Mas é ter clareza. Então, as estratégias melhores sempre, é como já você falou, é conversar sobre. Se o assunto está sempre voltando, é porque ainda precisa ser conversado mais. Qualquer assunto. E aí é ter a consideração de o ouvir e falar. Né? Algum comentário a mais? Quanto a isso, está bem trabalhado, né? Qualquer coisa nas perguntas aí, né?
Vocês Sim, podem... sim. Inclusive, gente, fiquem à vontade para deixar um comentário, deixar uma pergunta aqui no YouTube, ou então mandar uma mensagem lá no Instagram também. Eu vou falar mais pro final, mas eu posso falar agora de novo. É @Ministério Viver Família. Acompanha lá, eles estão sempre... Fala mais devagarzinho. @Ministério Viver Família. Tudo junto, né? Tudo junto, sem acentos, nada maiúsculo, tudo minúsculo. Obrigada, pai. Clareza de Clareza. comunicação. Exatamente. Mas entre em contato lá. Lá tem como vocês, né, interagirem mais também com os dois aqui no caso, né? E Sugestões. com sugestões, exatamente. E compartilhem também, eu acho que isso é legal. Não só perguntas, mas compartilhem estratégias que vocês aplicaram no convívio familiar de vocês que deu certo. Isso é muito legal. Acho que é importante a gente trazer, porque a gente está falando bastante do nosso exemplo como família, do nosso contexto. Mas como eu falei no começo, muitas, né, cada família com a sua realidade, né? Sim. Perfeito. Então, é legal vocês compartilharem, por exemplo, um contexto de pais que tem 2 empregos e às vezes é por necessidade, não é porque querem, né? Então, como que seria isso? No contexto de pais separados, onde as mães ficam com os filhos, ou os pais ficam com os filhos. Isso é muito legal, o que você está falando, porque é justamente isso. Não existe uma fórmula, né, uma regra que sirva para todo mundo. Por isso a importância de cada casal e de cada família identificar a sua dinâmica de vida, né? E entender os melhores caminhos que esta família, que esse sistema familiar precisa desenvolver. Por isso que parte, né, dessa percepção do papai e da mamãe, de ver esse ambiente, conhecer cada elemento dessa família e juntos eles elaborarem, planejarem, né, esse funcionamento. Sim. Eu ouvi uma vez uma frase que diz assim, até para falar sobre a falta de tempo. A gente dá tempo àquilo que ama. E é uma verdade, porque uma das coisas que tem roubado muito também a comunicação são os entretenimentos, né? As séries, novelas, mídias sociais. E é interessante porque a gente dá tempo mesmo para aquilo que ama, para aquilo que está cheio o meu coração, para aquilo que o meu coração deseja. E aí isso vai mostrar também o pecado do egoísmo que nós temos, né? Porque muitas vezes, e tem épocas da vida, às vezes você diz assim, então quer dizer que eu vou estar sempre voltado só para o outro? Existem épocas da sua vida. Por exemplo, crianças pequenas, eu já sei que é um tempo maior que eu preciso dispensar, porque as crianças precisam ouvir mais a voz dos pais do que as outras vozes. Então, é uma dedicação a mais e é um cansaço físico e mental e emocional. Mas é uma necessidade de uma época. Assim como a paciência para com os adolescentes, porque existe um conflito dentro deles. Então, eu preciso ter paciência em como me comunicar com eles, né? E aí, depois, na vida adulta. Então, isso parte muito do exemplo do casal, né? E eu queria lembrar algo que é interessante. Eu e Gessé, a gente faz curso de noivos. E toda vez que nós fazemos mais ou menos 8 encontros. E um deles é sobre comunicação. E a gente coloca sugestões de temas para que os noivos se conversem. Porque às vezes assim, mas eu não tenho assunto. Mas é por isso que às vezes preferem beijar mais do que conversar mais, né? E aí acaba que não se conhecem antes de casar. Não plenamente, mas precisa conhecer um pouco. E a gente dá sugestões de temas, do que conversar. Tem tantos temas atuais, temas mais tradicionais, para poder se desenvolver numa conversa, né? É isso aí, já tá dando sono. Soninho. Bom, gente, então é isso. Quaisquer outras estratégias ou barreiras que vocês pensarem, quiserem compartilhar, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram. A gente vai ter a nossa caixinha de perguntas também, depois que sair o episódio.
E na semana que vem a gente vai ter o último episódio dessa série Entre Vozes e Silêncios e a gente vai falar justamente sobre a comunicação familiar ao redor da mesa, que é um instrumento muito interessante, muito importante para a vida familiar e a gente vai falar sobre isso. E até lá, para vocês estarem aí meditando e pensando e aprendendo mais sobre o tema de comunicação, temos 2 recomendações de livros aqui. Calma aí, deixa eu pegar. Ai, eu não alcanço. Os bracinhos curtos. Falar e Ouvir, do... Eita, peraí. Emerson Eggerichs. Não sei falar o nome desse aqui. Mas a gente vai deixar aqui certinho. E O Poder da Graça, que restaura, do H. Norman Wright e do Larry... Que eu também não sei falar o sobrenome dele, mas a gente... Se vocês procurarem pelo título, já vão encontrar. Mais alguma outra recomendação de livros? Nós temos vários, mas, né? Por enquanto. Já é um bom começo. Tá bom. Bom, galera, então, obrigada por nos acompanharem aí mais um episódio. Não percam na semana que vem. E segue o Ministério Viver Família no Instagram, @Ministério Viver Família, tudo junto, minúsculo, sem acentos. E falem com a gente lá e compartilhem esse episódio com seus familiares, seus amigos, qualquer pessoa que vocês entendam que vão ser abençoados. Estamos também no Spotify? Sim, estamos no Spotify também. Pode procurar a gente lá, Viver Família Talks. Beijo do coração. Obrigada, gente. Beijo e um cheiro. Deus abençoe.